Olá, GV, tudo bem com você? Aqui é o Ed Alberti, diretor comercial da Wiser Educação, compartilhando um conteúdo sobre vendas toda quarta-feira aqui no Telegram do GV. Hoje eu vou falar sobre um assunto de técnica. Tenho falado bastante sobre comportamento, sobre mentalidade. Eu vou falar hoje sobre técnica, uma técnica simples, né, mas ao mesmo tempo sofisticada. Muita gente não entende muito bem isso, mas isso é uma técnica de venda. Eu vou trabalhar sempre com vocês mais a venda direta, que é a minha especialidade, que é a venda B2C, né? Você trabalhar com o cliente direto, você persuadir, você conversar com o cliente, você conectar com ele. Esse é o forte da minha venda e eu procuro sempre trabalhar esse elemento que de alguma maneira sempre vai estar presente na vida de todo tipo de vendedor, né? Sempre você vai ter que vender a ideia para um time. Mesmo que você vai vender para uma empresa, você vai ter que influenciar alguma pessoa, uma pessoa envolvida na compra. E até mesmo para quem vende no mercado digital, de alguma maneira, esses conceitos sempre podem ser aplicados também dentro dos funis de venda, dentro das coisas que você aplica, em qualquer setor, qualquer segmento que você atue. Eu vou falar sobre um elemento que é da psicologia, que o cérebro ele não tem como apagar uma memória. Eu não sou um profissional, tá? Eu não sou um psicólogo, mas eu li sobre isso e já ouvi, já li um pouquinho sobre esse tema. O nosso cérebro é um equipamento muito sofisticado e ele arquiva as coisas, né? Principalmente as coisas negativas, elas ficam bastante destacadas nele, né? Então, assim, você não tem como apagar uma memória. Então quer dizer que um evento negativo que aconteceu na sua vida é uma condenação? Não, existe uma forma de você transformar aquele evento e não mais numa coisa negativa, né? Você entrar naquele arquivo, né? Isso você sempre vai ter profissionais fazendo isso, como analistas, os psicólogos mesmos, ou os psiquiatras que vão trabalhar, ajudar as pessoas, né? Num nível que aquele assunto é um assunto que ela precisa de ajuda. E aí os coaches fazem isso, né? O coach, né, seja o coach de profissão ou o técnico mesmo, ele vai fazer isso para fazer a pessoa performar, no sentido dela produzir mais, dela ganhar produtividade, destravando crenças limitantes ou elementos que estão ali. Então aquele arquivo ali, ele é um elemento negativo, ele causa o dano toda vez que toca, é como se ele fosse uma ferida. Né? Uma ferida aberta, uma ferida inflamada, ela dói, né? Qual é a característica da ferida? Ela dói. Quando você tem a ferida, ela é curada, ela fica uma cicatriz ali, ela vai ter uma marca definitiva de que houve uma ferida, mas você consegue seguir a vida adiante, simplesmente você lembra que houve ali um dano no passado, mas você não sente mais dor. Então, quando você reedita uma história na tua vida, você vai lá no arquivo, sente aquela dor naquela hora e você muda a forma que você vê. Você olha aquela dor de um ponto de vista positivo, do que ela edificou você, do que você melhorou a partir daquilo, de que aquilo pode ter te agregado alguma coisa. De alguma coisa negativa pode ter agregado alguma coisa, sempre agrega alguma coisa. Sempre você tem como mudar a ótica daquele evento. É como se você reescrevesse aquela história dentro dos teus arquivos do passado e aquela história passa a não doer, passa a não ser mais uma ferida e vira uma cicatriz. E quando vira uma cicatriz, você vai adiante, você move forward, você vai para frente, né? Então, isso acontece na vida pessoal, quando a gente tem um evento negativo, seja um assalto, alguma coisa que nos agrediu, uma perda, uma traição, a gente precisa ir lá e reeditar aquele evento, sentir a dor da ferida e mudar o ponto de vista. Mudar o ponto de vista, de alguma maneira, reescrever aquela história para nós mesmos, né? E quando a gente vai fazer, mas Ed, tu tá falando tudo isso para quê? Você vai ensinar o que de vendas? Isso tem tudo a ver com vendas, porque todos os dias um vendedor competente, não aquele vendedor que vende aquela venda que é tirar pedido, né, gente? Aquela venda que o vendedor tem que atuar, aquela venda que o vendedor tem que entrar e dar o show dele, né? Então, muitas vezes você vai encontrar no teu trajeto pessoas que até precisam do teu produto, do teu serviço, mas elas têm uma experiência negativa
que relaciona com você. Não com a tua empresa, não com o teu serviço, mas às vezes com o produto em si, foi com o concorrente ou às vezes até mesmo com a tua empresa. Um evento, um erro de um profissional, de vendas ou de entrega de serviço, seja lá o que for, a pessoa tem um evento negativo e ela relaciona aquela tua abordagem como uma ferida aberta e dói. Então, quando o vendedor ele entra e detecta isso, se ele tem essa competência de ir lá e conseguir fazer a pessoa reeditar essa história, ele tem chance de conseguir construir uma nova história e vender de novo a ideia. Mas ele vai precisar, antes de ficar ali no blá blá blá, dando pitch, dando malho, tentando convencer a pessoa, ele tem que ir lá e reeditar aquela história. Ele tem que fazer a pessoa botar para fora, contar aquela história e reeditar aquela história. Se houve um problema, um erro, tal. Por exemplo, vou falar do mercado de ensino de idiomas. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que falam assim, Edio, eu tenho trauma de inglês. Eu tenho uma barreira com o inglês, tenho um bloqueio com o inglês. Então essa pessoa, de cara, já está fechada para ouvir o meu pitch, para ouvir a minha metodologia, para ouvir minha proposta. Não adianta nada eu falar, mas olha, se a nossa empresa for boa e tal, não adianta nada. Ela está fechada, dói, a ferida está aberta. Ela, toda vez que ela lembra de curso de inglês, dói. Ela não quer, aquilo é uma coisa dolorosa para ela. Então, antes de eu falar da WhatsApp, antes de eu vender a minha ideia, eu tenho que primeiro fazer ela me contar e eu descobrir aonde que ela criou esse bloqueio. Você teve alguma experiência negativa, tal. Ela me conta, sim, quando eu fiz inglês era chato, tinha uma professora super chata, o pessoal ria da minha pronúncia, puxa, que coisa. Já te deu conta que o teu problema foi a metodologia que tu estudou? Que talvez aquela professora não teve competência e sensibilidade de perceber e que aquilo estava te fazendo mal? Agora imaginou o seguinte, se você, ao invés de ter feito aquele curso, você tivesse ido para os Estados Unidos, morado numa família super agradável, feito um intercâmbio, você falaria inglês? Falaria. Então o problema não é você, o problema foi aquela experiência, aquela professora, aquela condução, a pessoa reedita aquela história. Antes ela estava achando que o problema era ela. Então ela se fechava para todo tipo de proposta. Aí quando ela fala, realmente, pensando por esse ponto de vista, quando ela falou isso, você acabou de entrar lá dentro do HD dela e você reeditou aquela história. Pronto, você limpou o entulho, você pode construir um novo edifício bonito e construir, porque ela está aberta a te ouvir. A partir daquele momento, ela está aberta a ouvir a tua proposta, o teu pitch, e ali você tem chance de mudar o curso e ser um ponto de inflexão na vida do cliente. Então o cérebro, ele não tem como apagar eventos negativos, ele vai estar lá sempre, mas ele tem como reeditar. E uma das competências de um bom vendedor é reeditar as histórias, os eventos, as experiências negativas que o cliente teve com produtos, com aquela relação, para que ele possa depois construir uma nova história com o seu produto. Espero ter te ajudado, GV. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar com colegas, trazer gente aqui para o grupo do GV, porque o conteúdo aqui é precioso e vale muito, é de graça para todos vocês. Valeu, gente, até quarta-feira que vem.